Gente, eu vou explicar agora, de maneira objetiva, como que funciona o processo. A maioria dos processos começa com o auto de prisão em flagrante, que é o APF. No auto de prisão em flagrante, a autoridade policial vai pegar as declarações, que é um documento chamado termo de declaração. Tem o auto de apreensão, que aqui ele vai descrever aquilo que foi apreendido na ocorrência. Junta-se isso e se faz uma coisa chamada relatório. O relatório ele é encaminhado para o Ministério Público, para o oferecimento ou não da denúncia. Aqui o juiz recebe ou não a denúncia que o Ministério Público ofereceu. Mais lá para frente, o juiz dá a sentença, absolvendo, condenando ou desclassificando cada resultado com o seu resultado. Essa daqui era uma estrutura antiga do processo. Só que de tempos para cá, o processo foi acrescentado ao processo uma coisa que a gente chama de audiência de custódia, que entra aqui, ó. Audiência de custódia. O objetivo da audiência de custódia é verificar se houve ilegalidades na prisão. Porque as ilegalidades, elas poderiam ser afirmadas durante todo o processo. Só que você não tinha o contato com o juiz para poder falar diretamente com ele em uma audiência. Isso só ia acontecer na audiência, antes da sentença aqui, ó. Então, a audiência de custódia veio com viés do juiz ter contato com o culpado, com o investigado, com o indiciado, com o réu, para poder dar uma decisão se há condição do réu responder o processo em liberdade provisória, que pode ser com fiança ou sem fiança. Existem essas duas opções: a liberdade provisória com fiança, ou o juiz pode estipular a liberdade provisória sem fiança. Então, a audiência de custódia, ela dá essa oportunidade de liberdade provisória ou de relaxamento da prisão, uma prisão ilegal. Isso pode ser alegado na audiência de custódia. A liberdade provisória com fiança, existem decisões que falam que a liberdade provisória não pode ser condicionada à fiança. Porque uma vez que o sujeito não tem condições de pagar a fiança, não poderia o juiz deixar de conceder a liberdade provisória por questões financeiras. Existe essa posição até do STJ, que não poderia o juiz condicionar essa liberdade provisória a valores monetários. Poderia o juiz, então, estipular uma condição diversa da prisão, que seria uma tornozeleira eletrônica, prestação de serviço à comunidade, ir lá assinar no cartório do fórum. Então, poderia ter essas opções caso o sujeito não tivesse condição de pagar a fiança. Então, a audiência de custódia entrou com esse viés de você ter contato com o juiz, o réu ter contato com o juiz antes da audiência lá que será proferida a sentença. Esse é o viés
que o preso tenha contato com o juiz antes desse período todo. Olha quanto tempo que o preso ia esperar para ter contato com o juiz. Ele já vai ter contato aqui. E se aqui ele já tiver condição de ser solto, responder o processo em liberdade, o juiz já pode conceder esta liberdade provisória. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, que aqui a audiência custódia para liberar vagabundo, 10%, 12%, se eu não me engano, dos presos são liberados na audiência de custódia. Então não é realidade. 90%, 88,99% é. Então, os presos que são liberados na audiência de custódia são poucos. Mas é uma oportunidade da defesa estar se manifestando a fim de condicionar o sujeito a responder o crime em liberdade. Existem teses boas e existem teses ruins para o sujeito ser colocado em liberdade. Uma tese boa é o seguinte, por exemplo, o sujeito responde a um crime que tem pena máxima de 2 anos e pena mínima de 2 anos e pena máxima de 5 anos. Então, se o sujeito é primário, tem bons antecedentes, as circunstâncias judiciais são favoráveis a ele, no final desse processo, o sujeito vai pegar 2 anos de prisão. E 2 anos de prisão já permite que o regime inicial seja o aberto, quando não, uma substituição da pena privativa de liberdade de 2 anos por uma pena restritiva de direitos. Ou seja, quando chegar no final desse processo, esse sujeito nem preso vai ficar. Então, o juiz, lá na audiência de custódia, quando ele for colocar o sujeito em liberdade provisória, ele pode analisar essas situações que o sujeito, no final desse processo, não vai ficar nem preso. Então, já que ele não vai ficar preso no final desse processo, por que ele ficaria preso agora? Não teria essa condição de deixá-lo responder o processo preso. Se ao final do processo, nem preso ele vai ficar. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, pode mandar que eu vou responder. E é isso, gente. A audiência de custódia veio para dar esse contato logo no início do processo para evitar que o sujeito fique preso. Pois o cárcere, ele é nocivo e é um lugar de especialização dos criminosos. Não é um lugar de ressocialização. Então, é melhor que o sujeito responda o processo em liberdade. Valeu.